E aí pessoal, aqui quem fala é o Miau. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o Dan Heng. Eu vi algumas pessoas falando sobre a gameplay dele, coisas que devem fazer, então achei interessante trazer aqui pra vocês alguns detalhes que eu vi e ouvi por aí. Então vamos começar aqui pela introdução geral do personagem. Ele é um personagem 5 estrelas, o elemento dele é imaginário e ele é do caminho da destruição. Ele é um DPS, tem bastante dano em área e em alvo único, e além disso ele também tem um pouco de sobrevivência, ele é mais resistente que o normal. A gameplay dele é toda focada em ataque básico e aprimorar o seu ataque básico para dar mais dano. Então a perícia dele, você consome ponto de skill para aprimorar o ataque básico até 3 vezes. E esse ataque básico ele dá um dano muito estourado, ele escala muito. Só que aí já vem o primeiro problema, ele é um personagem que vai consumir muito ponto de skill. Por ele consumir muito ponto de skill, ele precisa de personagens na composição dele que gastem pouco ponto de skill e facilitem a vida do DPS. Então, começando por esses suportes, a gente vai logo pro primeiro ponto, que é o Luocha. Luocha é um healer que consegue te dar um sustain enorme sem precisar gastar skill point. Então ele é um healer que tem muito valor para qualquer composição que tenha Dan Heng. Além disso, ele também é imaginário, então ele vai estar ajudando na quebra contra inimigos que têm fraqueza imaginário. Isso é outro ponto que eu vou estar falando um pouco mais pra frente, mas gravem aí essa ideia de que elemento imaginário também é bom com Dan Heng. Bai Lu e Natasha dá certo utilizar, mas às vezes você precisa utilizar um ponto de perícia, dependendo de como for. Bem buildadas, com a corda de recarga, curando com a ultimate bem, fica tranquilo. Mas em vez de utilizar elas, eu preferi utilizar uma Marsu ou Gepard. Marsu com build de congelamento é muito boa, consegue sim gerar ponto de skill bem. Eu vou fazer um vídeo depois para falar sobre isso, mas o Gepard ainda é melhor que ela. Gepard dá escudo em área, puxa agro dos inimigos, ele não precisa utilizar tanta skill, só o ataque básico dele já dá certo. Se você tiver um Gepard bem buildado, fica tudo tranquilo. Então ficaria mais entre esses dois, Gepard e Luocha. Depois desses dois, Marsu, aí sim eu colocaria Bai Lu e Natasha. Seria mais ou menos nessa ordem. Terminando aqui, vamos para os suportes da inexistência. O Elt é de longe um combo perfeito com ele. Pra mim, os dois juntos são incríveis. Primeiramente porque o Elt aumenta o dano recebido pelos inimigos em 12%. 2 rodadas, isso aqui é muito bom. Vai ajudar no DPS do seu time. Se você colocar o Litecoin da determinação, que é aquele que diminui a defesa dos inimigos, vai aumentar ainda mais o dano. E também tem um detalhe de que o Elt aplica aprisionamento na ultimate. Isso aqui eu vou estar complementando quando eu for falar o set de artefato do Dan Heng. Depois do Elt eu colocaria a Pela e a Silverwolf. Qualquer uma das duas são incríveis com ele. Eu não digo nem pela questão de aplicar a fraqueza da Silverwolf, é mais porque as duas conseguem ter a ultimate constante sem gastar ponto de perícia. Você consegue só utilizar o ataque básico delas e ter a ultimate de forma constante. Redução de defesa sempre vai ser bom, vai aumentar o DPS no geral, então as duas são incríveis. Agora, nos da harmonia, tem dois que eu acho bem interessante aqui. Vocês devem estar pensando que eu vou falar Asta e Ting-Yun, mas não. É Ting-Yun e a Bronya. A Bronya, por mais que ela use muito ponto de skill, ela é um personagem que buffa muito, então dependendo da forma de uso, ainda vai ter como utilizar os dois juntos, e provavelmente vai ser a composição que tem mais dano pra ele, que vai ser Ting-Yun e Bronya. Só que vai ter que ter um controle melhor, vai ter que saber a hora de puxar, vai ter que saber quando dar ataque básico com a Bronya, etc. Ting-Yun, no geral, vai ser muito boa. Ela tem tanto um efeito de buffar, ataque e bônus damage, como ela também ajuda na regeneração da ultimate. Esse ponto é um ponto muito importante, isso faz com que ela seja uma das preferências para o Dan Heng, porque a ultimate dele, por mais que ele seja focado em ataque básico, ela tem um efeito muito importante para o kit dele. Asta, como vocês sabem, é um suporte bem legal, ela buffa ataque, buffa speed, ela consegue ser um suporte bem constante somente dando ataque básico. Ela não precisa gastar tanto skill point assim, então ela também fica com bastante potencial aqui nas composições dele. A Wukong ela é uma personagem um pouco mais complicada. Ela foi sim feita para combar, obviamente com Dan Heng, ela é imaginário, ela buffa muito imaginário. Só que o problema principal dela é que para ela buffar você precisa utilizar a skill dela, e essa skill dura 2 rodadas de aliado.
Então vai consumir o buff muito rápido, ela gasta muito ponto de perícia. Isso é um problema enorme se você não tiver C6. Se você tiver C6, quando você usa a ultimate dela, você automaticamente ganha um stack de arco estrondoso. Então com C6, chegou a vez do Danheng, ulta com ela, você vai ter todos os buffs direitinho, bonitinho, é só bater com o Danheng e acabou. Então, basicamente, ela C6 é um pai incrível pro Danheng. Você pode só dar ataque básico, quando ela tiver com a ultimate, você ulta e pronto, acabou. Mas sem C6 ela não é um combo interessante, eu ficaria mais entre essas duas aqui mesmo. Finalizando aqui a parte dos suportes que economizam ponto de skill, né, que combam bem com Danheng, a gente vai continuar pelo ponto de skill, só que por outra perspectiva. Na live mostrou que o Danheng ele tem uma passiva que garante stacks, e esses stacks se chamam Squama Sacrosancta. Acho que é Squama Sacrosancta. Eu acho que é assim que fala, não sei. Esses stacks eles servem para ser consumidos no lugar de ponto de skill. Quando você usa a ultimate do Danheng, você ganha 2 stacks. Esses 2 stacks, quando você for dar o ataque básico aprimorado, eles são utilizados no lugar dos pontos de skill. Então, se você utilizar a ultimate, você ganha 2, você economiza 2 pontos de skill que você utilizaria nele e pode estar utilizando nos suportes. Então, quando eu falei da Ting-Yun, da ultimate dela regenerar energia, isso eleva muito o valor dela. Se toda vez que ele ulta ele ganha 2 stacks, a Ting-Yun ajudar a ult dele a voltar mais cedo vai aumentar o DPS dele no geral, porque a ultimate vai voltar mais cedo, você vai ter mais skill points, vai facilitar toda a gameplay do personagem. Então, isso aqui, esse pequeno detalhe é uma coisa que aumenta bastante o valor da Ting-Yun, porque ela é uma personagem que consegue ter a ultimate recarregada antes da batalha e consegue ajudar o aliado a recarregar muito a ultimate. Então, ela é uma personagem que tem muito valor. Finalizando esse detalhe do Squama Sacrosancta, outra coisa que o pessoal falou também para compensar a falta de ponto de perícia é deixar o Danheng ser o mais lento da composição. Se ele é o mais lento, seus suportes vão agir mais vezes e quando chegar a vez dele, ele vai ter ponto de perícia, vai poder utilizar tranquilo, sem problema nenhum. Eu não acho tão interessante assim. Eu prefiro controlar normal, deixar ele com speed boa, então é mais questão de preferência. Das duas formas, o DPS ainda vai ser bem alto, só que com bota de velocidade, ele sendo muito rápido, vai ser um pouco mais difícil de controlar. Você vai ter que pensar bem melhor nas suas rotações. Agora de set para o Danheng. A Arena Rutilante é basicamente um set que foi feito para ele. Quando a chance crítica chega em 70%, aumenta o dano do ataque básico em 20%. Isso aqui é incrível para ele porque ele é um personagem completamente focado em ataque básico. E como você vai utilizar um ataque básico aprimorado que consome muito ponto de skill, eu também acho incrível ter mais de 70% de taxa. Porque isso vai te dar uma garantia de que o seu ataque básico ele vai critar com mais frequência e ele vai te dar um DPS mais constante. Não tem como você ter um personagem que só vai usar ataque básico aprimorado algumas vezes. Se esse ataque básico não critar, ele não vai ter valor, diminui muito o DPS geral do personagem. Então, para ele, o ataque básico aprimorado é essencial e esse ataque básico critar é muito importante. Caso você não tenha as peças do Arena Rutilante, você pode estar utilizando 2 peças de qualquer set. Obviamente, a ideia geral é o quê? Pegar a estação de vedação, porque dá 24% de ataque e seria a segunda opção para ele, seria um set bom. Eu prefiro focar no status principal e no status secundário. Pega a melhor orbe de imaginário que você tiver, a melhor corda de ataque que você tiver e taca nele. No geral, é melhor ter uns status bem altos, bons, do que estar utilizando um set de 2 peças com uma peça secundária que não presta. Só uma presta, a outra é ruim. Então foca nisso. Tenta pegar uns status estourados que vai valer mais a pena do que 2 peças mais ou menos. O set para ele, a primeira coisa que a gente pensa é o set de imaginário, só que esse set ele tem um pequeno problema. A segunda parte do set, que é o bônus de 4 peças, tem requisitos para poder funcionar. Para dar 10% de taxa crítica, o inimigo precisa estar com penalidade. Para dar 20% de dano crítico, o inimigo precisa estar aprisionado. Atualmente, o único personagem que dá aprisionamento é o Welch. Então, se você não tem o Welch, você não vai conseguir dar aprisionamento do inimigo, a não ser que você quebre a fraqueza dele. Então, aí que entra aquele ponto do Luosha e da Wukong. Eles vão ajudar o Danheng a quebrar a tenacidade do inimigo para poder ativar o aprisionamento. Não é nada efetivo, não é o melhor que tem, mas é o que dá para fazer.
Esse set aqui ele tem bônus incríveis, 10% de taxa e 20% de dano crítico é muito bom. O único problema dele é situacional. Se você não tiver o Welt, você só vai conseguir 10% de chance crítica e você ainda vai precisar ter uma Pela ou algum outro debuffer para poder ter essa chance crítica. Então ainda vai ter muita gente investindo nesse set, mas provavelmente o mais comum para ele vai ser utilizar o Mosqueteiro. Ele aumenta em 12% o ataque, aumenta em 6% a velocidade e 10% do dano do ataque básico do usuário. Obviamente, ele perde um pouco em dano pro set de imaginário, mas ele ainda é um set que tem muito valor. Todos os status dele aqui o Danheng vai utilizar muito bem. Então a preferência seria mais esse daqui. Se você tem um Welt, set de imaginário fica perfeito para ele, mas é mais com o Welt. E o bom é que para ele a gente tem realmente opções bem interessantes no jogo. Como eu já mostrei para vocês, a gente tem suportes que tem muito valor, sets também a gente tem relíquias que ele faz bom uso, principalmente o Mosqueteiro, né, que é um set que a gente ganha desde o início do jogo, é um set que é ótimo para ele. Litecoin, que é uma coisa que eu ainda não falei, ele tem boas opções free to play. Inclusive, na queda de um Aeon, que é o Litecoin lá da loja da Herta, você pegando ele refino 5, o dano é bem aproximado ao próprio Litecoin assinatura do Danheng. Então, pro caso dele, o Cone Free to Play que a gente tem já é incrível pro personagem. Você não precisa gastar tanto assim para ter um potencial muito elevado. Você tendo esse Litecoin de refino 5, que é uma coisa que você vai ter com o tempo, você já tem um personagem incrível. E mesmo sem esse Litecoin aqui, a gente também tem outra opção de gacha que é muito boa, que é sobre o céu azul. Esse Litecoin aqui, atualmente ele está sendo o melhor Litecoin 4 estrelas pro Danheng. Ele aumenta o ataque, quando derrota o inimigo, aumenta a chance crítica por 3 rodadas. Então 12% de chance crítica vai deixar o dano dele ainda mais constante, e esse ataque aqui também vai ser muito bom pro personagem. Você pode ficar bem tranquilo, esse na queda de um Aeon não é tão difícil assim de conseguir. Se você for iniciante, obviamente, se você for mais pra frente assim do jogo, vai demorar um pouco, mas ainda dá certo. Então, como DPS, ele é um personagem que tem muito valor porque ele tem coisas boas bem acessíveis. Ele não é um personagem que, precisa de um Litecoin de gacha pra funcionar, tem que esperar lançar um suporte pra ele ser bom. Não, não tem isso. Ele é um DPS bom, ele é um DPS forte. Você precisa ter um pouco de controle de skill point. No futuro, isso pode ficar mais fácil, lançando novos suportes. Mas por enquanto é uma coisa que você tem que lidar. E que você lidando corretamente, você consegue tirar um potencial incrível do personagem. Então por hoje é só. Isso aqui foi mais um guia de composição e detalhando algumas coisas sobre o personagem, né? Não falei tanto assim do kit dele, até porque eu tô esperando lançar. Aí sim eu vou fazer sobre o guia de habilidades e etc. Desde já eu agradeço a participação de vocês até aqui. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Valeu!